Excelentíssima Senhora Secretária Executiva da CPLP, excelentíssimas Senhoras e excelentíssimos Senhores Membros do Governo dos Estados-membros da CPLP, Senhoras Embaixadoras e Senhores Embaixadores, caríssimos convidados, Senhoras e Senhores. É com muita alegria que o povo timorense recebe os membros do Governo dos Estados-membros da CPLP em Dili para a 31ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da CPLP. Quero, também em nome do Governo de Timor-Leste, dar-vos as mais calorosas boas-vindas e expressar uma saudação muito especial àqueles que visitam o nosso país pela primeira vez. Num momento particularmente sensível para a Guiné-Bissau, começo por reafirmar a profunda solidariedade com o povo guineense e o firme compromisso de Timor-Leste e da CPLP no seu conjunto em apoiar os esforços de diálogo, estabilidade institucional e reposição do Estado de Direito democrático, para que o país possa alcançar com serenidade e confiança o caminho da paz, do desenvolvimento e da consolidação das suas instituições. Foi justamente para preservar os valores da paz, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável que, em 17 de julho de 1996, em Lisboa, foi assinada a Declaração Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Neste ano, em que assinalamos o 30º aniversário, importa reiterar estes princípios fundadores e os compromissos que partilhamos em torno da nossa identidade e da nossa língua, bem como da solidariedade e da cooperação para o desenvolvimento dos nossos povos. Devemos celebrar o que nos une e as conquistas que soubemos alcançar, mas devemos, igualmente, ter a coragem de refletir sobre as fragilidades que ainda persistem. Partilhamos aquilo que consideramos ser o idioma mais belo do mundo e, com ele, temos a capacidade de expressar sentimentos e entendimentos de forma ímpar. No entanto, as palavras não podem substituir a ação, nem as intenções podem tomar o lugar das realizações concretas. Decorridas 3 décadas da fundação da nossa comunidade, proponho que sejamos mais ousados e que assumamos com maior firmeza o compromisso de ir mais longe na concretização dos objetivos que definimos em conjunto. Temos de encontrar soluções para ultrapassar os desafios que se colocam aos nossos países, agindo como a verdadeira família que ambicionamos ser. Refiro-me não apenas às assimetrias socioeconómicas nos e entre os nossos Estados-membros, mas também ao caminho que ainda temos de percorrer para uma maior integração económica e comercial, maior otimização dos recursos financeiros e humanos disponíveis e maior credibilidade e estabilidade das instituições. A nossa arquitetura organizacional
subordinada ao consenso político, implica que o diálogo, a colaboração e o empenho de todos sejam reforçados. Isto para garantir uma implementação efetiva e eficaz das decisões tomadas no nosso foro multilateral. Para superar as fragilidades que ainda limitam o potencial da CPLP, é preciso capacitar as nossas instituições com mecanismos mais eficazes de acompanhamento e avaliação das decisões e com um financiamento mais consistente que permitam sustentar projetos estruturantes. Há 4 anos do horizonte estabelecido para cumprir a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, penso que a nossa cooperação deve focar-se também nas realidades mais frágeis, envolvendo cada vez mais a sociedade civil, as universidades e o setor privado, na vida e nos projetos da CPLP. Só assim poderemos transformar a CPLP numa comunidade de ação, com interesses e oportunidades partilhadas. Uma comunidade à altura das aspirações legítimas dos nossos povos e da responsabilidade histórica que temos em comum. Assim, poderíamos também alargar as áreas de cooperação entre os nossos países, tanto naquelas em que já alcançamos consenso, como é o caso da mobilidade, como naquelas em que seremos necessariamente mais fortes se atuarmos em conjunto. A segurança alimentar, a proteção social, o combate às alterações climáticas, a proteção e promoção do oceano, a resiliência aos choques e a instabilidade internacional, a cibersegurança, entre outras. Excelentíssimos senhores e excelentíssimos senhores, penso que todos nos regozijamos com o interesse crescente de países, entidades e organizações que já obtiveram ou que pretendem obter o Estatuto de Observador Associado e Consultivo da Comunidade. O reconhecimento internacional da CPLP é hoje um facto inegável que nos deve orgulhar. A adesão de Timor-Leste à ASEAN, em outubro do ano passado, abre uma nova ponte estratégica para os restantes países da CPLP, não só em termos de diversificação comercial e de investimento, mas de desenvolvimento social e humano para os nossos povos. É mais uma plataforma privilegiada para que no mundo conturbado de hoje, de incertezas e conflitos, se promovam valores mais humanistas de tolerância, respeito mútuo e paz. Alargar a nossa experiência de solidariedade, afeto ao diálogo a outros povos, fora do espaço da CPLP, é um contributo real e significativo para a humanidade, legitimando a coexistência de diferentes culturas, tradições, conhecimentos e também aspirações. Este pode parecer um gesto pequeno para a construção da paz, mas é um gesto gigante quando comparado com a intransigência e indiferença de algumas das grandes democracias ocidentais do mundo atual. Também por isso, apraz-me tomar conhecimento
da aprovação da candidatura da Associação de Países Luso-Asiáticos, a PCA, para observador consultivo da CPLP, aproximar a CPLP das comunidades seculares desta região, que mantém viva a nossa herança cultural lusófona, é exercer diplomacia e reforçar o nosso lema, dos 30 anos. Unidade na diversidade, uma comunidade para os povos. Excelências, senhoras e senhores, não me quero alongar nestas minhas palavras de abertura, pois estou consciente de que a sessão de trabalho que se segue tem uma agenda longa e exigente. No entanto, permitam-me relembrar que Timor-Leste assume a presidência pro tempore da CPLP em virtude da situação que, no ano passado, assolou a Guiné-Bissau. O que Timor-Leste fez e faz no âmbito da presidência e o que ainda tem a fazer não seria alcançado sem o apoio do Secretariado Executivo e sem um empenho e a confiança dos Estados-membros, pelo que estamos muito gratos. O tema que escolhemos para a presidência é a consolidação do Estado de Direito Democrático e os desafios da CPLP. Teve como objetivo provocar a reflexão que hoje sugeri, não só sobre a nossa organização em conjunto de países, mas também sobre o cenário mundial com que nos deparamos. A legitimidade dos processos de reconciliação, de construção e reconstrução democrática e a aliança genuína que fomos capazes de criar entre os nossos países, apesar das nossas diferenças, dão-nos experiência e conhecimentos válidos para aferir sobre outros processos e problemas no mundo. Temos uma voz coletiva sobre a dignidade humana, sobre a paz, sobre a justiça e sobre a necessidade de preservação do oceano e do planeta. E temos de a amplificar. Somos, por isso, compelidos a ser solidários e apoiar os povos que sofrem dentro e fora da nossa comunidade. Que sentido têm os nossos princípios e valores se ficarmos indiferentes ao sofrimento de um povo irmão na nossa comunidade ou na nossa região de influência? Permitam-me lembrar outro povo cuja luta pela liberdade e direitos humanos nos é dolorosamente familiar. Refiro-me ao povo sárabe, que há tantos anos espera poder exercer o seu direito de escolher o próprio futuro. O impasse prolongado, a indiferença global ao seu sofrimento e as suas legítimas aspirações no âmbito dos princípios da Carta das Nações Unidas desafiam-nos a refletir seriamente sobre como podemos, enquanto comunidade, chegar a um consenso para fazer ouvir a nossa voz coletiva. Queria aproveitar este momento para contar apenas uma história ligada a Timor-Leste. Em 29 de abril de 1991, o Conselho de Segurança das Nações Unidas fez sair uma resolução sobre a criação de uma comissão para avaliar e
ajudar a criar a situação no Saara Ocidental e o referendo foi marcado para janeiro de 1992. Nós estávamos em guerra, não recebíamos nenhuma bala, nenhuma arma do exterior. O inimigo era poderosíssimo, com o apoio das grandes potências do mundo. Quando soube disso, disse à guerrilha, disse a toda a resistência, para continuarmos a resistir. Porque se em janeiro de 1992 houver referendo no Saara, depois disso seria a Palestina e muito provavelmente depois disto seríamos nós. Mas o referendo foi adiado. Continuei a mandar mensagem à resistência desde a prisão em Jacarta. Vamos continuar. Continuaram a morrer em Timor-Leste. E em 99, em maio, decidiu-se o referendo em Timor-Leste. Em junho, julho, Ian Martin, o representante especial do secretário-geral em Timor, foi à prisão e disse-me: Xanana, temos que adiar o referendo. Eu disse: não. Temos que adiar? Não. Mas são as normas das Nações Unidas. Quando o processo enfrenta uma situação de violência e perda de vidas, temos que adiar. Eu disse: não. Mas porquê que estás a dizer não quando isto é uma norma das Nações Unidas? E eu contei o caso do Saara. Em 91, ficamos satisfeitíssimos, encorajados a continuar a morrer, porque o nosso tempo de referendo virá. Mas estão a morrer. Quantos? Quase 1000. É muito pouco. O quê? Quase 1000 já a morrer em Timor e tu dizes muito pouco? Sim, já morreram mais de 200.000. As Nações Unidas não se mexeram e agora, por causa de 1000, vão adiar o referendo. No way. Diga ao secretário-geral que não aceitamos o adiamento. É por isso que o secretário-geral confiava. Quando decidiu, ficamos assim. Em 30 de agosto do ano de 2024, fizemos 25 anos, comemoramos 25 anos do referendo. O secretário-geral das Nações Unidas, Sr. António Guterres, o presidente do Saara, também veio, e lembramos esta história ao secretário-geral da ONU. Hoje, o problema continua a ser: se não fosse o exemplo do Saara, talvez nós hoje estaríamos também à espera do referendo. A presença do nosso país irmão Portugal no Conselho de Segurança das Nações Unidas durante o biênio 2027 e 2028 é motivo de orgulho para todos nós.
E não será uma presença em nome apenas de Portugal. Como afirmou o Presidente António José Seguro, Portugal levará consigo a voz e os valores da nossa comunidade, representando este espaço partilhado de países, de princípios e de responsabilidades no mundo. Acredito, por isso, que as prioridades diplomáticas de Portugal para este mandato são também as prioridades de toda a comunidade. Estou convicto de que todos os países que a integram podem e devem contribuir para concretizar esse belo ideal de Portugal como construtor de pontes, focado no diálogo global, dando-lhe conteúdo concreto através das nossas ações. Excelências, caras amigas e caros amigos, uma última palavra para felicitar os trabalhos desenvolvidos ao longo desta última década de implementação da visão estratégica da CPLP, que lançou bases importantes para a nossa ação comum. Os trabalhos que hoje se iniciam com vista à elaboração da futura visão estratégica da CPLP para o período de 2027 e 2033 permitirão, estou certo, aprofundar a concertação político-diplomática e a cooperação multissetorial, bem como ampliar a viabilidade internacional da comunidade. Espero, por isso, que este novo ciclo que se avizinha se traduza em mais mobilidade e no estreitamento dos vínculos entre os nossos cidadãos, numa juventude plenamente mobilizada como verdadeiro pilar estratégico do nosso futuro e numa maior segurança económica, social e alimentar para todos aqueles que, em cada um dos nossos países, dão vida à CPLP. Nada disto, porém, será possível se não soubermos juntos cuidar da paz, proteger o clima e preservar o nosso planeta, porque sem paz não há desenvolvimento, sem harmonia climática não há futuro sustentável e sem um planeta saudável não há casa comum para os nossos povos, num legado que possamos com dignidade deixar a geração futura da CPLP. Viva a comunidade da CPLP. Muito obrigado.